detalhes, vai lá. Essa apresentação, ela não é uma apresentação técnica, né? Técnica está lá. Na minha apresentação, vocês vão ver, por exemplo, um trabalho muito bem feito, não fui eu quem fez, foi o próprio INSS, quando houve a reforma em 2019, que está lá sumarizado. Todos os casos de aposentadoria que são na atividade privada, na atividade pública, um trabalho muito bem feito. Está lá o link, inclusive, para quem quiser maiores detalhes. O que eu acho que é prático hoje, quem vai se aposentar, é entrar dentro, e as pessoas entram dentro lá do meu INSS e ver quais são as datas. Eu, particularmente, não vim aqui para detonar o INSS, pelo amor de Deus, né? Eles já fazem um trabalho, tem melhorado até, não sei se vocês sabem, recentemente, o INSS está praticamente, aqui no Rio, está praticamente processando a aposentadoria em dias, um negócio inacreditável. Então, eu não vim aqui detonar o INSS. Infelizmente, o INSS tem suas carências de recurso, em qualidade, em quantidade. Eu acho que, se pudesse, o INSS ter um trabalho assim de consultoria, de assessoria, seria muito legal. Mas eles fazem o que eles podem. Então, não vim aqui para detonar nem para criticar. A questão é que hoje, como uma pessoa vai se aposentar, né, ela vai direto lá no site do INSS, que é um site estático, ele não tem uma dinâmica, ele não te dá uma capacidade analítica e te deixa um pouco amarrado. Eu vou explicar quais são as consequências disso. Né? Bom, só para quem não me conhece, eu vou falar rapidamente, não vou ficar massageando o ego, só para saber por onde eu andei rápido. Eu tenho, na minha vida profissional, eu tenho 3 estágios. Um estágio que é o estágio que eu chamo de mercado, né? Onde eu tive o prazer, estava falando antes, de ter a honra e o prazer de ter trabalhado com o Isaac Platt, né? Que é hoje o presidente aí do Siquis, né? A minha segunda fase, que vai depois até de que eu saí da Petroflex, é uma fase que eu me desafiei como acadêmica, né? Então, eu consegui ingressar em todas as escolas de negócio aqui no Rio de Janeiro e também no país pela FGV, SPM, Unigran Rio, trabalhando com o quê? Trabalhando com gestão de pessoas e estratégia empresarial, né? E a terceira fase, que é agora mais presente, que é dentro da minha consultoria. Eu tenho uma consultoria, que é a 3 de Mark, que faz vários trabalhos voltados para a área de gestão de pessoas. E um deles, né, em especial, essa questão do planejamento de aposentadoria. Né? Então, vamos falar sobre o planejamento da aposentadoria. Qual é o propósito desse papo aqui? Novamente, então, vamos lá. Primeiro, eu até botei aqui os dados que eu passei aí para o Siquis na distribuição da conversa. Primeiro, otimizar tempo e valor das aposentadorias. Então, o que a gente vai estar dedicado aqui é saber quais são não só as datas que eu posso me aposentar, mas quais são as formas para eu otimizar essa aposentadoria em termos de valor, né? Como é que eu posso fazer ela melhor? E para isso, a gente vai ver uma coisa que geralmente tem muito conflito e é o cerne da questão, é a volta ao passado. Eu costumo dizer o seguinte, que a aposentadoria é uma viagem que você, no tempo que você faz, passado, presente e futuro. E é isso que eu quero mostrar, que é esse trabalho de planejamento. Né? E na volta ao passado, tem uma coisa que bate na vida de muita gente. Esse passado, muitas vezes, condena, que é o fato de ter faltado contribuições. Então, o cara tem gaps de contribuição, aí ele pensa assim, pô, mas eu podia já estar me aposentando se eu tivesse contribuído 3, 4, 5, 10 anos atrás e não fiz isso. Aí vem aquela questão, posso me aposentar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar o passado? Quanto custa esse passado? Não é pouco, não. Eu vou falar um pouco sobre isso. Né? Quanto custa? Qual é a relação custo-benefício disso? Se eu pagar esse passado, quanto eu tenho de melhora daqui no presente para o futuro? Né? Então, é essa dinâmica que eu queria propor aqui na nossa conversa, que eu tenho certeza, não é por osmose, mas é porque eu vejo isso no dia a dia. As principais questões, elas começam aí, com o passado. O que eu posso fazer pelo nosso passado? Eu queria falar um pouco sobre isso, tá certo? E, novamente, aqui, esse papo está aberto, a qualquer hora. Quem quiser interromper e falar, pode falar, não tem essa de só eu falando. Então, podemos fazer uma coisa também bem dinâmica. Né? Outra coisa que eu quero abordar é a questão dos erros. Né? Erros são humanos. E, certamente, alguns desses erros, além de ser humanos, mas podem custar muito caro. Eu tenho exemplos práticos aqui de que acontece no dia a dia. Para começar, o cara esquece a data que ele vai se aposentar. Né? Parece incrível, mas tem. E aí você faz uma quantia rápida. Você pegar uma aposentadoria média de R$ 5.000, o cara esquece um ano, ele está falando aí de 72, né? Mil que ele jogou para o espaço e não vai ver nunca mais, tá certo? Então, tem erros
assim, incríveis, né? E erros do próprio INSS. Né? Novamente, não estou jogando na fogueira, mas tem erros. Vou te dar um exemplo. Eu tenho casos aqui de planejamento de aposentadoria que o INSS não considerou um determinado tempo. Às vezes não é nem culpa do INSS, mas a empresa ela não contribuiu, isso não está lá no CNIS. E quando você abre aquela consulta no meu INSS para ver a sua aposentadoria e valores, ele está composto de tudo, inclusive com esses erros. Se você não fizer uma limpa do passado e saber o que aconteceu e certificar que aquilo está correto, você vai entrar dentro do site, vai fazer lá as alternativas e ele vai dar, vai estar certo com tudo errado, tá certo? Faz sentido o que eu estou falando? É tão simples quanto isso. E isso não derivação, não é. Isso é realidade. Eu vejo isso no dia a dia, né? Então, enfim, vamos lá. Garantir esses usos de dados corretos pela Previdência, uma coisa que a gente precisa saber, aquele CNIS, que é a carta magna, né, da aposentadoria, que tem todos os seus dados, eles estão corretos? A gente sabe se está correto? A primeira coisa que tem que fazer é ver se está tudo lá. Se as empresas realmente recolheram, não recolheram, se pode fazer alguma coisa, se tem que pedir certidão, enfim. Né? Então, é garantir o uso de dados corretos por parte da Previdência. Né? Outra coisa, planejar esses ciclos. Como eu falei, a viagem no tempo. Vai no passado, vem no presente, e eu vou falar isso também no futuro. Né? Eliminar burocracia e perda de tempo, e aí vai um elogio à própria Previdência. Hoje eles já conseguiram reduzir bastante isso e os sistemas estão automatizados, apesar de que falta, novamente, aquela capacidade analítica e crítica ao sistema. Então, e uma coisa importante, garantir o acompanhamento do que foi planejado, né? Porque na vida, né, todos nós sabemos que é o famoso PDCA, né? Você tem que planejar, mas tem que controlar e depois alterar e corrigir o que estiver errado. Então, é o famoso ciclo do PDCA. Então, é disso que nós estamos falando. Então, vamos começar a falar cada uma dessas questões e, à medida que eu for colocando, novamente, fica aberto para poder fazer suas questões também, né? Vamos falar do passado, que é a coisa muito importante, que as pessoas têm muitas dúvidas. Né? Dando um exemplo, a pessoa deixou de contribuir 10 anos para a Previdência Social. Né? Aí ele vê assim, pô, mas se eu botar 10 anos agora, isso se soma ao tempo atual, eu vou entrar em uma outra situação, né? Eu vou antecipar essa aposentadoria, inclusive entrar dentro de regras de transição que antecipam a data e valor. Então, é tudo que a pessoa pensa. Só que as pessoas pensam de uma forma muito simplista. Né? O que acarreta isso? Quando você quer buscar um tempo do passado e trazer ele para o presente e jogar para o futuro. Significa, primeiro, custo. Né? Só para vocês terem uma ideia, se você retroagir 1 ano pelo teto previdenciário, levando em consideração não só a contribuição como o imposto de renda, que é uma outra coisa, se você não colocou lá e não contribuiu, a Receita Federal vem em cima também para cobrar o imposto de renda, nós estamos falando aí no teto previdenciário, em média, R$65 mil a cada ano. Não é barato, né? É caro, né? Então, não é tão simples quando, eu volto passado e pago. Tá bom, você pode pagar, mas não é barato. Além do mais, você tem que fazer uma conta, né? O que isso vai produzir em relação a esse futuro, em termos de alternativas, para saber se vale a pena. De repente, vale. Eu tenho casos aqui que o cara pagou os 65, mas vai ter um valor positivo de 200 ou 300 mil. Então, isso você precisa analisar individualmente cada caso. E aí, novamente, o que a gente tem disponível hoje pela Previdência não dá esse tipo de análise, dá apenas uma foto, uma coisa estática da tua vida. Né? Muito bem. Então, é importante esse resgate desse passado e saber também o seguinte, que tem um efeito complicador. A Previdência Social, ela não gosta muito de você voltar ao passado, não, apesar de que ela poderia dizer que sim, você vai pagar por esse passado, mas ela não gosta. Então, ela cria alguns problemas. Vou te dizer o problema maior que se cria na volta do passado. Ela tem uma posição que não se sustenta, eu vou dizer por quê, legalmente, que é o seguinte, ela diz, se você paga o passado, você não pode considerar esse tempo passado para efeito das regras de transição que antecipam a aposentadoria. Olha que coisa legal. Dizer o contrário, né? Então, isso tem que ter um conflito judicial. Você tem que ter um advogado previdenciário que brigue por isso. Não é tão simples como eu quero. Não, não é. Se você tiver mais de 5 anos, tem até que fazer um processo de aposentadoria junto ao INSS para poder reconhecer esse tempo. Então, essa que é o entendimento maior que as pessoas precisam ter.
que talvez seja uma das questões mais importantes desse nosso papo. A volta do passado não é tão simples. Ela é onerosa, custa dinheiro, precisa saber quanto é, e precisa saber se vale a pena. E, além disso, precisa saber que você vai gerar um conflito com o INSS, que pode ganhar. Tem casos aqui dos meus advogados previdenciários que ganham, não quer dizer que vai perder. Você precisa saber se vale a pena brigar, né? Quanto você vai gastar e quanto você vai receber. Esse é o cerne da questão do planejamento de aposentadoria, né? Então, como eu falei, Diogo, se a gente colocar lá, acho que não sei se você colocou, mas na hora que você colocar lá no chat, lá do pessoal ter essa apresentação, lá você tem links onde você olha não só as regras da Previdência, vê essas datas possíveis, mas vê também toda essa questão do passado. Tá bom? Daí a importância de a gente ir lá. Fala. Coloquei no chat, sim, João. Tá bom? Então, quem tiver qualquer dúvida, pode ir lá. Então, essa parte, novamente, do passado é super fundamental, para poder vir ao presente e saber se ele pode ser considerado. Muito bem. Independentemente disso, se eu venho ao presente, eu tenho as projeções de datas possíveis de aposentadoria, tá certo? E se eu tenho isso, eu posso ver quais são essas datas futuras, quais são os valores e quais são as alternativas possíveis. E a gente pode fazer uma coisa melhor ainda, que a gente faz no planejamento, é projetar essas datas futuras com valores melhorados, né? Da mesma forma que eu me preocupo com o passado, a gente se preocupa com o futuro. Vou dar um exemplo. Muitas vezes isso acontece com pessoas que têm contribuição individual. Você vai dizer, não, tem muita gente hoje que a maior parte, por exemplo, na Lancet e tal, as pessoas têm um relacionamento direto com a empresa. Então, ele não pode modificar a contribuição é o salário dele. Mas o que acontece no meio do caminho, ele sai e entra para uma situação de contribuinte individual. Aí passa a ser importante ele conhecer essa regra. Então, é possível que você formule, e tem sistemas de simulação que são oferecidos no planejamento, quais são as datas futuras e quais melhorias você pode fazer. Por exemplo, o que acontece? Você hoje já tem um passado, né? Está colocado lá tudo que você fez. Agora, você hoje é contribuinte individual. Você pode contribuir desde um salário mínimo até o valor teto da Previdência, desde 1.400 até 7.800. O que é melhor? Não sei, tem que botar lá. Tem que fazer simulação. Quanto eu vou gastar com essas contribuições? Vai valer a pena eu contribuir mais ou menos? Às vezes vale, muitas vezes vale. Às vezes não. Às vezes o valor de ganho, o acréscimo marginal é tão pequeno que não vale a pena também você se preocupar com essa contribuição adicional. Tá certo? Então, meus amigos, eu estou tentando analisar essas questões que eu considero assim, mais importantes para ficar bem objetivo e a gente depois passar uma bola aí para cada um colocar as questões que lhe pareçam assim, mais fundamentais. E com relação ao planejamento da aposentadoria, novamente, hoje a tecnologia nos dá o que não dava no passado, né? Como o Diogo aí, botou lá, o cara vai lá e já olha, não precisa ficar dizendo para ele o que ele sabe ler. Agora, a gente precisa, sim, fazer uma análise crítica dessa conversa. Mas o mais importante é que, uma vez fazendo o planejamento de aposentadoria, por exemplo, na minha consultoria, desculpa o merchan, mas na minha consultoria, a gente dá um relatório. Eu vou dar a vida do cara toda. Eu vou dizer, isso pode, isso não pode. A gente recomenda fazer isso, não recomenda fazer isso. Por quê? Perere pão duro. Que é o que interessa a pessoa que vai se aposentar, concorda? Ou que vai apanhar a mixaria dele, né? Isso interessa. Ficar falando sobre a legislação, sobre muito, isso aí o sistema faz isso. Né? Então, é por isso que eu fico enfatizando muito essa questão aí do senso prático desse trabalho. Né? Bom, é isso que eu basicamente tenho como base para iniciar a conversa. Muitos de vocês, da indústria, do SICIRD, são pessoas vinculadas a fundos de pensão, e fica mais importante ainda esse conhecimento, né? Muitas vezes, nessas questões da aposentadoria, tem uma coisa que, infelizmente, mas a vida está mostrando isso, muita gente está se ligando a isso. Eu, por exemplo, fui um que me linkei a isso, são as doenças crônicas. Né? Então, hoje, doenças crônicas como Alzheimer, câncer, cardiopatia grave, tudo isso dá direito à isenção do imposto de renda. Isso modifica claramente também a questão do valor da aposentadoria. Aí você, bom, eu não tenho isso, tudo bem, Deus queira que você não tenha. Eu tive há 25 anos atrás, quando entrei na Petroflex, inclusive, e graças a Deus estou vivinho da Silva aqui, correndo atrás na minha atividade. Né? Mas isso dá benefício também, então é importante que as pessoas saibam de que isso é positivo. É positivo saber, por exemplo, que você tem 10 anos para reclamar uma aposentadoria. Né?
Isso é fundamental, as pessoas às vezes não sabem disso. Se você errou por algum motivo, o INSS errou contigo, desde que você tenha 10 anos a partir da data da concessão, na verdade é a data do primeiro pagamento, você tem como rever a sua aposentadoria. Isso é fundamental também você ter dentro do teu radar, né? Bom, eu acho que as principais coisas estão aqui e lá no link eu abordo cada uma dessas questões, tá certo? Mas aqui eu acho que já dá uma grande conversa, impulsionar, eventualmente, algumas dúvidas que vocês possam ter a respeito. Vamos lá, Diogo? Vamos começar o bate-bola, se alguém quiser, enfim. Eu também não vou ficar aqui enchendo linguiça, é só aquilo que as pessoas acharem que é necessário. Vamos lá. Alguém quer começar aí com a conversa? Tem alguma questão que queira colocar que não tenha comentado aqui, enfim? Estão me ouvindo? Estou ouvindo a todos, todos. Posso fazer uma pequena consulta aí com o senhor? Certamente. É Quem está Humberto. falando? É o Humberto? Humberto. Tá bom, vai lá, Humberto. É o profissional autônomo que contribui em dobro, seja o psicólogo, advogado, qualquer profissão regulamentada, que contribui em dobro, ele normalmente vai seguir as regras de tempo, de idade, enfim. No Igualzinho. momento do pedido da aposentadoria, o valor seria calculado sobre o dobro do recolhimento ou ficaria restrito à metade? É o valor da tua contribuição. É igualzinho a uma pessoa que está diretamente ligada como empregada a uma empresa. Você faz uma contribuição e essa contribuição ela vai ser considerada para efeito do cálculo. O teu salário de contribuição é que vai ser considerado para efeito do cálculo. Esse salário de contribuição ele pode ser de um cara ativo, né, que é, na verdade, que tem uma relação de emprego, e aí sobre essa base que ele contribui, e é sobre essa base que ele vai ter a aposentadoria dele. Então, o individual é a mesma coisa, é sobre o salário de contribuição, que pode ser desde um salário mínimo até o valor teto, como eu falei, de 1.400 a 7.800. Então, ele não tem em dobro, ele tem exatamente o valor pelo qual ele contribui. O salário que é considerado é o salário de contribuição. Respondi? Perfeito, muito obrigado. O que mais? Vamos lá. Pode massacrar. Eu vejo. Tudo bem? É a Vanessa. Fala, Eu, Vanessa. eu vejo alguns advogados fazendo propaganda aí nas redes sociais, de quando as pessoas vão se aposentar, de que o INSS acaba colocando certos códigos que prejudicam o cálculo da pessoa. São códigos utilizados na hora de fazer a contagem lá que prejudicam a remuneração que a pessoa vai ganhar. E aí uns falam, se tivesse usado o código tal, ao invés desse outro código na contagem, o valor teria sido melhor. Isso procede ou não? Eu não sei de que código você está se referindo. O que acontece é o seguinte: o segurado, o contribuinte individual, faz uma contribuição através de um código, né? Então, você pode ser um autônomo, você pode ser um empresário, você pode ser um contribuinte individual facultativo, né? Você sequer tem uma relação de emprego. Tudo isso pode. Agora, na hora de calcular, o cálculo é exatamente igual, né? O salário de contribuição tem o mesmo tratamento em qualquer uma das hipóteses. É lógico que as regras são diferentes em função de cada situação. Por exemplo, vou falar uma coisa que cai muito, acontece muito hoje, através do Custo Brasil, que é a questão da utilização do MEI, né? As pessoas não sabem disso. E hoje, para fazer um custo menor, as empresas, inclusive, para não fazer a relação CLT, contratam o cara como MEI, certo? E você contratado como MEI tem um tratamento diferente. Isso é que as pessoas precisam saber. Porque como MEI, você paga uma mixaria, que é o valor de contribuição é um salário mínimo, né? Você paga 70 e poucos reais. Só que, primeiro, você só tem direito à contribuição por velhice. Não tem contribuição por tempo de serviço, não tem essas regras de transição, não tem antecipação. E o valor, amigo, é proporcional ao que se contribui. Você vai ganhar um salário mínimo também, tá certo? Então, essas coisas é que precisam ser detalhadas. E quando você faz um planejamento, você se depara com elas. Tá certo? Fala. Quem falou aí? Alguém? Humberto, não? Quem foi que falou? Não. Não, pode seguir, Pode falar? João.
Então, é por isso, novamente, falando na questão da Vanessa que falou, né, Vanessa? Isso aí fica difícil você falar genericamente. Para saber o que diferencia, precisa conhecer o caso. Mas eu estou falando em termos gerais, não há diferença no cálculo entre o contribuinte individual, que é o cara que é facultativo, que é um empresário, que é um contribuinte. Você falou em contribuinte em dobro, na verdade, esse termo nem mais é utilizado, mas ele contribui em dobro com o individual, porque ele contribuiu dele e o da empresa, tá certo? Mas isso não muda nada. O salário de contribuição é que vai definir o valor final, né? O que mais? Eu acredito que esse caso da Vanessa está bem claro, né? No caso do contribuinte para donos de casa, por exemplo, tem um código especial. Talvez seja nesse caso que a pessoa ter contribuído um período longo com um profissional normal e depois ele entrou para fazer economia, começou a recolher como fosse dona de casa. E aí, se ela quiser aposentar, por força dela estar com esse código novo, que limitado a um salário mínimo de contribuição, de benefício, a pessoa ficou prejudicada porque não foi orientada que ela ia perder a coisa. Caso ela queira, você vai ter que fazer complemento de recolhimento, coisa etc. Tá perfeito, Francisco, exatamente isso. Tudo na vida, aquele famoso no free lunch, não tem lanche de graça, não tem almoço de graça. Se você paga menos, você tem menos. O que acontece é que muitas pessoas, como você falou, utilizam como individual uma contribuição chamada simplificada, onde você só paga 11% do valor ao invés de 20%. Só que você também tem o quê? Benefícios diferenciados, assim como eu falei do MEI. O MEI você paga bem menos, mas também você tem bem menos. Então, é preciso saber que situação a gente está falando para saber se é bom ou não é bom. E por isso que eu te falei, você sempre vai ao passado, vem ao presente e vai ao futuro. Por exemplo, com relação ao MEI, que muita gente não sabe, o MEI, no cálculo do MEI, vou te falar aqui uma coisa importante. Quando você faz a contribuição pelo MEI, você pode fazer por 5% do salário mínimo ou por 20% do salário mínimo. Aí o cara, não, vou fazer por 5%. Só que tem um detalhe. Quando você faz a contribuição por 5%, você não considera o teu passado. Olha que coisa horrorosa. Quando você paga 20% do salário mínimo como MEI, você vai, por exemplo, o cara ficou 20 anos trabalhando com uma relação de emprego, normal. Aí agora ele saiu lá, se aposentou, vai trabalhar e contribui pelo MEI. Né? Se aposentou, não, seria uma outra situação. Mas o cara continua agora contribuindo como MEI e vai se aposentar. Se ele pagar sobre 5%, como é a regra, que todo mundo acha bonitinho, baratinho, ele não vai considerar o tempo passado dele para efeito de contribuição. O valor do benefício dele vai ser muito menor, né? Então, são esses detalhes que a gente precisa analisar num bom planejamento, para saber de quem a gente está falando. E tem essas coisas, né? Infelizmente, as pessoas vão muito de ouvir falar, né? Eu ouvi falar isso, é aquilo, e já tomam aquilo como verdade. E pior do que tomar como verdade, vai propagando aquilo, aquela coisa errada para os outros, né? Então tem que ter muito, muito cuidado com isso, cara. A gente investe a vida toda, né? É só fazer a conta, bota aí por mês. Hoje, uma contribuição previdenciária no teto hoje é de 1.500 prata. É dinheiro para caramba, né? Então, você tem que tratar isso com muito carinho, olhar e otimizar, como eu falei, a proposta maior é otimizar o valor dessa aposentadoria, né? Olha bem, eu não vim aqui para fazer merchandising. Eu estou dizendo o seguinte, eu acho que como assessor e consultor eu posso ajudar. Agora, muitas vezes a gente sabe a realidade da vida, o cara não tem como pagar uma consultoria. Então, ele pode utilizar o INSS através do 135, né, que é o famoso telefone do INSS, marca uma consulta e vai até lá. Né? Eu acho que ele não vai ter uma coisa tão abrangente, mas ele vai ter uma direção, tá certo? É outra recomendação que eu posso dar. Eu faço até como filantropia alguns casos assim de situações que eu vejo que o cara não tem a menor condição e eu posso ajudar, mas não posso fazer isso tudo também porque tem, né, o leitinho das crianças. Mas fico feliz, às vezes, poder ajudar uma pessoa que não tem condição. Mas, em condições normais, é via 135, marca uma consulta, vai lá e coloca as suas dúvidas, tá certo? Quem mais? E aí, Kleber? Tem alguma aí para mim? Tem 2 perguntas aqui.
Tá. Uma é quando a empresa não faz o recolhimento das contribuições no passado. Como que fica essa situação para o funcionário no futuro? Tá. Isso aí é uma coisa muito importante que você está falando. O que que acontece? Você fez a tua parte, ela não fez a dela. Você não vai ser prejudicado por isso. Se for o caso, um advogado previdenciário vai brigar por isso. Ou seja, esse tempo ele tem que ser considerado para efeito da sua aposentadoria, tá certo? Então, o fato da empresa não ter pago não vai te prejudicar em nada, até porque, geralmente, ela não paga, mas te cobra, inclusive, o valor. De qualquer forma, isso não muda absolutamente nada. Você tem direito à sua aposentadoria como se a contribuição tivesse sido feita. É muito importante saber disso. E isso se pega naquela análise do CNIS que eu te falei. Quando você pega, o cara vai ver, pô, mas não tem esse tempo aqui. Mas tem que ser considerado. E aí tem que fazer, quando faz o pedido de aposentadoria, tem que entrar nesse quesito aí. Entendi. E nesse caso, o INSS não reconhece imediato, tem que entrar com um processo administrativo, no caso, não é isso? Pois é, vai ter que brigar. Em alguns casos, você vai ter que brigar, exatamente. Vai ter que botar ou um processo administrativo ou uma questão judicial, tá certo? Você pode falar com o INSS de duas formas, administrativamente ou judicialmente. Eu não estou aqui também para judicializar nada. Eu só digo o seguinte, eu tenho situações aqui onde você vai no administrativo e aí é uma verdadeira vergonha, para não dizer que tem má intenção, né? Eu, por exemplo, tem uma coisa que eu faço na minha consultoria, que é a isenção do imposto de renda de doenças crônicas. Você tem casos que o INSS considera a isenção em 3 meses, 4 meses. Tem casos que ele considera em 4 anos. Eu não sei te explicar por que ele faz essa distinção, mas faz. E, infelizmente, muitas vezes a gente vê, não só o INSS, mas os agentes do governo com a má vontade de devolver aquilo que o cara tem, tá certo? Razões estratégicas, custos, etc. e tal, né? Quem vê ou acompanha, por exemplo, a revisão da vida toda está assistindo essa novela, né? Quer dizer, o INSS não quer pagar por uma coisa injusta que foi feita no passado. Mas é assim que se faz. Então, sempre tem opção, é o que eu falo com as pessoas. Você tem duas opções, fazer administrativamente, até para testar, para ver se dá certo. E se não der certo, você vai via judicial. E aí o INSS ele pensa duas vezes, porque aí é um juiz em cima dele, né, citando ele e mandando ele fazer. Certo? Então, a decisão é de cada um. Tem outra questão que também é até particular. Um tempo, Deu uma logo congelada no aí. início da minha carreira, foi até depois, quando eu saí, eu fiz... Oi? Então, Agora estou logo ouvindo. quando eu saí do meu primeiro emprego, eu fiquei desempregado e durante uns 7 meses eu fiz um recolhimento, só que como autônomo. E depois eu percebi que eu fiz um erro. Na verdade, era para ter recolhido como facultativo, porque autônomo parece que você tem que comprovar a atividade. E eu não estava trabalhando, eu tinha que ter recolhido como facultativo. Aí a pergunta é, eu recolhi dentro do prazo, dos prazos limite, parece um prazo também de carência de 6 meses, depois que você sai, né? A minha pergunta é o Facultativo tem 6 seguinte, meses, já teria passado já. se isso o INSS vai reconhecer, ou eu tenho que trocar o código lá para facultativo dentro Não. do CNIS? Kleber, olha só, deixa eu te falar. Pela minha experiência prática, olha só, uma coisa é a teoria, outra é a prática. A teoria é a seguinte, se você se diz um contribuinte individual autônomo, você tem que comprovar isso. Tá certo? Agora, pelo que eu conheço, o INSS não pede comprovação de tudo. Ele já joga lá no CNIS, já colocou a tua contribuição. Agora, no teu caso, de repente, a gente pode pegar lá aleatoriamente, me prova que você foi autônomo nesse período aqui, tá certo? E aí você não vai ter condições de comprovar. Eu estou sendo honesto, eu também só falo o que eu conheço. Às vezes, os detalhes tem que ser analisado até judicialmente. O teu caso, eu não sei se você consegue converter ou não aqueles meses nessa situação. Apesar que a análise do planejamento é importante, porque quando você faz o planejamento, você vê também se faz sentido ou não estar preocupado com esses 8 meses lá do passado. Às vezes, isso não representa nada, ou representa pouca coisa. 8 meses, né, que você está falando, não é 8 anos, é 8 meses, não é isso? 7 meses. 7 meses. Então, só para você ter uma ideia, no cálculo da aposentadoria, você tem mais de 2% do salário-benefício a cada 2 anos que você tem acima dos 20 anos. Quer dizer, então isso aí, de repente, é nada, não vai reproduzir nada.
Então, eu não sei, só olhando a tua situação individual para saber se realmente pode ou não pode fazer alguma coisa. Em princípio, eu acho que não é uma coisa muito preocupante. O INSS também, essas coisas mais antigas, de quando é isso? Bem antigo, né? Que você falou da tua... 2007. Foi Pois justamente um período que eu saí da empresa, já para não ficar aquele buraco, eu contribuí. Se você pegar o teu CNIS hoje, ele vai estar lá, ele deve estar lá. Eu não sei se você acessa o CNIS, sabe como faz no meu INSS, você vai ver se essa contribuição está lá. E, em tese, ele vai ser considerado. Quando eu digo em tese, é que se você pedir lá a simulação de aposentadoria, mas aí tem que estar mais próximo, eles não fazem com tanta antecedência. Você vai ver se eles consideraram esse valor ou não. Normalmente eles consideram, cara, entendeu? O que eles não consideram é quando você não tem nada, quando você não tem contribuição. Agora, o questionamento do contribuinte se dá muito quando você volta ao passado, isso que você falou. Você quer voltar ao passado? Aí diz, você quer voltar ao passado? Então, você diz que você era autônomo, então me mostra aqui, comprova aqui que você é autônomo, qual foi a contribuição que você fez, que deu o contrato que você fez, ou se você pagou para alguma empresa, aí os caras vão mais fundo, tá certo? Mas eu diria assim, Kleber, em condições normais, isso hoje não deve ser uma grande preocupação. Mas, ao fazer o planejamento, tem que ser considerado para ver o que significaria essa volta ao passado desses 7 meses. Então, se fosse um planejamento que eu estivesse fazendo, sempre dizendo isso, eu iria aprofundar essa questão, tá certo? Às vezes eu não sei de detalhes. Isso aí que você está falando, eu errei a contribuição. Eu acho que não pode. Não era autônomo, mas era facultativo. Não, porque aí você não está... Você fez a contribuição, só que você fez a contribuição errada. Eu teria que pesquisar. Eu acho que não pode, mas teria que ver. Respondido? O que mais? Luiz Paulo, tu já está aposentado, né? Tu não está mais com essas preocupações. Estou aposentado já. A tua preocupação seria com a revisão da vida toda, né? Você fez a revisão da vida sim. toda? Não tem. Você fez a revisão, pedido de revisão da vida toda? Não, estou aposentado já há bastante tempo, não fiz nada. Mais de 10 anos, então? Então tá bom. Já. Essa revisão da vida toda ela é super interessante, né? Porque o Francisco também está aposentado, Francisco? Eu estou. Você fez o pedido de revisão da vida toda ou não? Não, aposentado. Eu queria desprezar a aposentadoria e fazer outra. Eu já tenho contribuições suficientes para aposentar de novo. Pois é, mas isso não existe. Mas isso não existe. A desaposentação foi negada pelo STF. Isso não existe. Não existe. A única coisa que poderia, para quem fez, ainda tem eu costumo dizer que é uma luzinha no final do túnel, são pessoas que entraram com o processo de revisão da vida toda antes de março de 24, agora que o STF mudou de opinião, mudou de decisão. O mínimo que seria considerado esse processo. É essa discussão, essa lenga-lenga que está rolando hoje na vida toda. E só para vocês terem uma ideia, isso para os mais novos até, isso além de ser um processo justo, é um processo que dá uma devolução maravilhosa. Só para você ter uma ideia, lógico que se eu faço dos outros, eu fiz para mim. Eu teria 300 mil de diferença para receber e minha aposentadoria passaria de 3 mil para 7.800. É disso que nós estamos falando. Então, na verdade, o que a gente vê na prática é que o governo, na sua gestão, faz coisas erradas, faz premeditadamente e depois não assume. E o pior de tudo... Bom, eu tenho que ter cuidado, né? Falar mal do STF agora dá até cadeia, né? De repente o Alexandre Moraes pode me prender. Mas os caras não reconhecem os que eles fizeram de errado no passado. É muito complicado, é muito complicado. Então, é bom fazer agora no presente, antes que a coisa se consagre, que depois esperar algum acerto da justiça fica mais difícil. Lígia, João, e você? Oi, João, é o Francisco. Francisco, tá. Estou te perguntando, desculpa, eu estou com a câmera fechada, que a internet está muito ruim. Mas eu queria te perguntar, falar um pouquinho mais dessa revisão da vida toda, né? Como funciona, o que é para quem já está aposentado, quem vai se aposentar, está próximo à aposentadoria, porque, como eu te falei, a gente tem um programa na empresa e a gente conversa bastante com as pessoas que estão com intenção de se aposentar, de repente, para clarificar um pouco mais. Você que é o gerente, o diretor de Isso, da Arlan. Tá bom. Tem 2 Franciscos na reunião aqui. Exatamente, eu fiquei... Tá. Francisco, olha só, deixa eu te falar.
Fico até feliz de estar falando com o meu sucessor, né? Ainda mais falando com o pessoal. Tem gente lá que eu acho que ainda até trabalhou comigo, mas enfim, que até me conhece. Mas olha só, o que acontece, Francisco? A revisão da vida toda, como diria Shakespeare, is dead, está mortinha da Silva, não existe mais. Ela não existe a mínima possibilidade de você reivindicar a revisão da vida toda. O que eles estão tentando resgatar através lá da IEPREV, né? E tem alguns advogados bastante atuantes, é tentar considerar isso aí, que na revisão dos embargos da vida toda, que ainda não foi marcada uma data, né, porque isso é uma novela, né, ainda falta uma data final para marcar a revisão dos embargos. Né? Ali é que vão decidir se esse pessoal que tem processo na justiça pode ou não ainda ter direito à revisão da vida toda. É a única situação que tem. Só para vocês terem uma ideia, até em termos assim de como esses dados são tratados indevidamente, quem acompanha o assunto, o INSS disse que fazer os processos da revisão da vida toda, de todos os elegíveis, custaria 400 bilhões. E aí a IEPREV, com um estudo feito pela FGV, mostrou que esse impacto é de 4 bilhões em 10 anos. Ou seja, isso é nada para um INSS que tem trilhões de orçamento. Então, os dados, as coisas são tratadas assim, são muito complicadas, e fica muito complicado para uma pessoa que não é do ramo, que não acompanha, poder acompanhar. E acaba tendo algumas deduções erradas. Por exemplo, você mesmo está me dizendo, João, tem chance de ainda falar nesse assunto? Não, está morto. Esse assunto está mortinho. Quem quiser pode mandar falar comigo que eu explico. Está morto. Não tem condições de falar mais na revisão da vida toda. É só rezar, botar lá uma vela para ver se... que é bem difícil, o STF aprovar essa questão aí que eu falei, que é de considerar todos os processos anteriores a março de 24 agora. Vamos ver o que isso dá. Eles mostram muita má vontade em fazer isso, tá certo? Então, tá ruim de acontecer, mas é isso. Legal, obrigado. Valeu, Francisco. Francisco, como você também é da minha linha e da minha empresa, da minha ex-empresa, fico à tua disposição. Se você quiser fazer uma apresentação também direto para eles. Eu acho que tem gente lá, não sei se deve ter gente que ainda era do meu tempo, não sei. Mas eu posso fazer também, tentar te ajudar no que for possível, se você tem isso como um programa, sei lá. Tá bom? Tá certo. Te agradeço a disponibilidade. Obrigado. Não. Isso vale também para as outras empresas que, eventualmente, aí do Siquirres, né, são vinculadas ao Siquirres, né, que queiram falar também a respeito, né? É isso. E, Lígia, você é muito novinha, né, Lígia? Você não quer esse papo, não. Esse é papo de coroa, né? Não, eu sei que, assim, eu estou prestando atenção e estou vendo, mas realmente, para mim, ainda falta aí uma trajetória. Aliás, para você, provavelmente, o que estamos falando hoje é aposentadoria por idade, ou por tempo de serviço somada. Né? Então, você teria que ter 62. Eu não vou comentar a indelicadeza de perguntar a você qual é a sua idade, mas você não tem 62, né? Ainda falta um tempo para chegar lá, né? Mas o que eu tenho para te dizer, na verdade, é que o teu dia vai chegar. Então, vai procurando... Com certeza. A mesma coisa do Diogo. Diogo, vai escutando e provavelmente a novela vai ser igualzinha. Tu vai escutar as mesmas coisas daqui a 20 anos, sei lá quanto tempo vocês vão se aposentar, dizer, porra, aquele cara falou um negócio, é a história mesma, não mudou nada. Os caras continuam querendo reconhecer, continuam isso, continuam aquilo, né? Mas é isso, é bom saber. Eu acho que o fundamento de tudo na vida é o conhecimento. Ele serve para a gente, serve para os outros, né? Muito legal. Hoje, por exemplo, essa questão da aposentadoria, que eu tenho... A minha vida não é de aposentadoria, como falei para vocês, eu falei dos meus estágios e tal, e faço projetos também na área de pessoas. Mas uma coisa bem legal que eu acho que a internet dá hoje é essa volta ao relacionamento. O Luiz Paulo, por exemplo, em condições normais, Luiz Paulo, há 30 anos atrás, a gente não ia se falar nunca mais na vida, concorda? E hoje a gente consegue se falar através das redes, etc. Isso é muito legal. Eu consigo falar com pessoas do meu tempo, da Petroflex ou da IBM, eu até brinco com os caras, oba, como vai? Tudo bem? A gente falou aqui há 30 anos atrás, você está bem agora? Tal, porque assim, hoje esse mundo digital te permite isso, né? Muito legal. Vamos lá, o que mais? Posso explorar um pouquinho mais? Pode, lógico, estamos aqui. A curiosidade, o senhor que está sempre bem informado.
a arrecadação da Previdência Social no Brasil em montantes e o que a Previdência Social paga para os brasileiros. O senhor tem uma coisa aproximada disso? Olha, o que eu tenho, que eu sempre falo, é um número que eu tenho na cabeça, é que a receita da Previdência, isso eu vi até algum tempo atrás, é coisa assim de 3 trilhões que ela ganha. O que ela paga, mas isso está disponível. Para entrar no tio Google, hoje, inclusive, com inteligência artificial, se você me der 30 segundos, eu pergunto aqui para a inteligência artificial, ela diz isso para a gente, né? A nossa vida está ficando mais fácil. Vamos combinar, principalmente da garotada, né, Diogo? Pô, bem mais fácil, né? Sim, João. Inclusive, eu ia até comentar a diferença, né? Meus pais, né, com aqueles todos papéis lá, contra-cheque, guardando para poder lembrar. Hoje em dia, a gente entra no meu INSS, o CNIS, super fácil. Assim como o Kleber, eu fiz uma... contribuição também individual, né? E aí, depois de vezes, eu fui lá olhar e tem um mês aqui que estava errado. A pessoa lá da loteria que fez o negócio pagou errado. Então, é algo que tem que consertar futuramente. Que é algo que não saberiam, ia saber só no final, quando fosse aposentar. Quanto mais cedo você entender o CNIS e também entender o CNIS, ele dá umas dicas lá, tem um monte de observações que ele faz que o cara não pesca. O cara contribuiu abaixo do salário mínimo. Então, por exemplo, agora, a partir da reforma, se você contribuiu abaixo do mínimo, aquilo não é considerado, e o cara não sabe. Então, são certos detalhezinhos que o cara não sabe, nem tem que saber. Vamos combinar? Só quem trabalha com isso é que tem que saber, mas você tem que ficar atento para poder ter as respostas, não é isso? E a inteligência artificial, o bacana dela, eu fico vendo essa discussão aí de que a inteligência artificial vai matar o pensamento humano, né? Cara, o pensamento humano sempre vai ser a coisa mais importante desse mundo. E a inteligência artificial é o seguinte, se você souber perguntar, ela vai te dar uma boa resposta, mas tem que saber perguntar. Então, graças a Deus, a inteligência natural não morreu, nem vai morrer nunca, né? O que mais? Uma coisa, essas contribuições que a pessoa, quando para de trabalhar, por um motivo qualquer, se não tem emprego, e passa a contribuir com o salário mínimo, isso é uma coisa que não tem, o INPS não divulga muito, mas está escrito lá, tá? Uma pessoa ganha aí, normalmente trabalhando 5 salários mínimos, por exemplo, tá? Depois ela para de contribuir e fala, vou garantir a minha carência lá, eu vou contribuir com 1 salário mínimo, tá? Aí ele ficou doente. A média dele dá 4, 5 mil reais, mais ou menos. Mas ele só aposenta com 1 salário mínimo, porque várias últimas 12 contribuições que ele fez como autônomo lá. É uma coisa é uma coisa que devia ser muito mais divulgada, que tem muita gente que se ferra aí, sabe? Pois é. Se bem que você botou 2 situações distintas. Existe na Previdência uma coisa que chama-se carência, né? Todo benefício tem uma carência, um determinado número de distribuições para você poder obter. O auxílio-doença e o auxílio por incapacidade, seria por invalidez, você tem que ter 12 meses anteriores de contribuição, tá certo? E aí, o teu salário de contribuição são nesses 12 meses mesmo, tá certo? É isso. Bom, quando você fala em aposentadoria, para responder essa sua pergunta, você tem que fazer na linha do tempo. Desde antes de 99, que teve uma reforma, depois de 2019, que os tratamentos foram completamente diferentes. Então, vou dizer o que está valendo hoje. Quem se aposenta a partir de... Quer dizer, quem começou a contribuir a partir de 2019, a aposentadoria dele vai ser a média de todo o período, entendeu? Então, o cara que começou a contribuir em 2019 e vai se aposentar em 2059, a média vai ser a média de todo o período. Então, um raciocínio matemático rápido. Se você está contribuindo pelo mínimo, o que está acontecendo com a tua média? Está diluindo, né? Está caindo cada vez mais. Então, essa coisa de... Já houve um cálculo, que era antes da reforma, que eles pegavam 80% das maiores contribuições. Então, era um outro tipo de raciocínio. Agora é diferente. Agora ele pega 100% das contribuições, mas também não considera todas as contribuições, aquelas que afetam a média, ele tira. Enfim, é uma churumelada, cara, que você fica perdido. E eu fico pensando uma pessoa que não tem conhecimento, o grande povão, né, cara? A grande maioria não tem conhecimento previdenciário, e muito menos financeiro e matemático. A coisa fica muito mais complicada, né? Então, é isso, quer dizer, e as pessoas ficam com isso na cabeça. O modelo, lá no mindset do cara é o seguinte, não, eu vou contribuir pelo mínimo. Tá, você vai contribuir pelo mínimo e a tua aposentadoria vai cair cada vez mais.
É por isso que eu falo que no planejamento da aposentadoria, eu tiro a foto hoje e projeto futuro. E aí eu posso ver o que acontece com o futuro. Eu não, o sistema, né? Para você saber o que você faz da sua vida. Às vezes nem vale a pena. Você sabe que às vezes, a sua pergunta é tão boa, às vezes não vale a pena nem contribuir. Porque vou dar um exemplo. Você hoje tem 63 anos, vou botar um caso aqui, 63 anos, mas você tem 20 anos de contribuição e deixou de contribuir. Não contribuiu mais. Muitas pessoas não sabem, aos 65, que é a idade de aposentadoria, você pode pedir a sua aposentadoria, que vai ser considerada sem qualquer tipo de contribuição adicional. Vai pegar o período que você contribuiu. Provavelmente, dependendo do valor, você vai cair lá pelo salário mínimo, mas se você fez contribuições maiores, elas vão ser consideradas, entendeu? Então, são tantos detalhezinhos, cara, que o importante não é o cara saber tudo, ele saber... Bom, e tem um negócio aqui que eu acho que pega, né? Deixa eu ver como é que isso funciona, pereré, com quem pode me ajudar. É isso. Deu para responder? Falou. Mais alguma ou deu para estressar aí tudo que a gente queria? Fique à vontade, cara. Tudo perfeito, mas eu vou explorar mais um pouquinho, então. O profissional autônomo que tem 17, 18 anos de contribuição e já está na faixa etária por idade, é tranquilo dar entrada via Previdência Social ou o senhor recomenda que alguém como o senhor faça o processo? Ótima pergunta. Deixa eu te falar um negócio. Eu sempre brinco com isso e digo o seguinte. Eu tinha um médico, não tenho ainda, né? Que ele diz o seguinte, porra, ninguém quer me pagar, cara. Na hora de puxar o dinheiro para me pagar, ninguém quer pagar, né? Que é verdade, né? Que é verdade. Porra, vem cá. Tu vai pagar alguma coisa que você pode fazer? Você acha que eu acredito que alguém vai me procurar se ele pode fazer sem me pagar? Pô, pelo amor de Deus, né? Eu diria que o cara é burro, não vai fazer isso. Eu tenho que mostrar algum valor agregado para que ele possa pagar, concorda? E é o que eu estou fazendo aqui, mostrando para você por que você deve procurar, se não o João, o Paulo ou o Pedro, com relação a essas coisas, né? Então, o problema é que às vezes eu ajo que nem o Windows, eu vou abrindo umas janelas e perdi o ponto central da tua questão, mas eu te disse isso para poder explicar. O que você falou mesmo que você tinha... Não, para agilizar o processo. Profissional indicado, um profissional agilizaria o processo pela prática que tem, pelos meandros? Não, agilizar não. Deixa eu te falar qual é a importância de você pegar uma pessoa que conhece planejamento de aposentadoria. Primeiro, é fazer uma limpa na tua vida profissional e ver se está tudo certo, se está faltando, se pode... Tantas coisas que a gente falou aqui, tá certo? Que a pessoa não conhece sozinha, não sabe fazer. Isso é importante. Segundo, se você consegue fazer isso tudo, vai para uma segunda etapa, que aí depende de cada um. Tem pessoas que são digitalizadas, sabem entrar no meu INSS, sabem fazer isso, aquilo, e tem outras que não sabem. Por exemplo, na minha consultoria, desculpa, vou fazer um merchan, eu vou desde o início da dúvida do cara até o dia que o dinheiro entra na conta dele. Isso para quem precisa de tudo, certo? Quem não precisa de tudo, eu só quero essa assessoria para esse trabalho, mas eu não preciso para dar entrada na aposentadoria. Não sei se você sabe, mas muitas vezes na aposentadoria, muitas vezes não, você pode dar entrada na aposentadoria pelo telefone, pelo 135, não sei se você sabe disso, né? Então as coisas ficaram mais fáceis. Só que, lembrando que quando você vai direto ao INSS sem fazer essa análise, vai sair o que tiver lá, amigo. O que tiver lá dentro é o que vai sair, né? Com todos os erros possíveis e imagináveis. Se tiver, né? Pode ser que não tenha. Deu para responder? Perfeito. Muito obrigado aí pela sua explanação. Muito obrigado. Nada, Francisco. Algo mais? Tudo bem, Diogo? Lígia? Tudo bem? Então podemos encerrar. Eu não estou querendo encerrar, não. Só para ser chato também. Depois, cara, já acabou e ele está querendo continuar. Mas eu acho que as perguntas que foram feitas aqui foram excelentes. Deu para cobrir geral. A minha recomendação é ir lá no chat, onde você postou a apresentação. Lá você vai ver os detalhes também que eu coloco. Enfim, eu acho que é legal ir lá. E se alguém não tiver acesso à apresentação no chat, que entrou depois, talvez, eu futuramente envio por e-mail também para todos os participantes.
atual. E eu fico à vontade aqui para conversar. Eu sou um WhatsApp Futebol Clube, respondo rápido. Se alguém... eu costumo dizer o seguinte, eu pagaria 500 pratas para ter um WhatsApp se tivesse que me cobrar. Eu acho a coisa mais bacana desse mundo. A gente consegue ser rápido, ágil, etc. E tal. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me buscar no WhatsApp, aliás, na minha apresentação, na primeira página, tem todas as minhas mídias sociais, WhatsApp, também tem lá o meu currículo, tem as redes que eu pratico, LinkedIn, Facebook, pereré, tá bom? Quem quiser me buscar, me acha fácil. E eu também respondo fácil e rápido. O que mais? Tá joia. Tá ótimo, João. Te agradeço bastante aí mais uma vez aí a tua disponibilidade, super esclarecedor, prático, né? Como você bem disse, bem direto em relação às dúvidas, o que pode, o que não pode, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Obrigado aí por tua disponibilidade.